Olá, bom dia, o NE1 está no ar, seja bem-vindo, é bom demais ter você com a gente todos os dias. Olha, a janela do Recife aberta para você, céu com muitas nuvens, olha, já choveu hoje, faz 29 graus na capital pernambucana. E você vai ver nesta edição os acidentes impressionantes na Avenida Cláudio Gueiros Leite, no Janguem Paulista. Flagramos motoristas fazendo giros totalmente imprudentes. Vamos cobrar respostas e o que pode ser feito para aumentar a segurança. Tá levando o mundo na bolsa? Já ouviu essa expressão? Ela serve bem para quem passa o dia fora de casa e precisa carregar um pouco de tudo, mas é preciso ter cuidado com o peso nas costas. No estúdio, a conversa é sobre câncer de pele. Uma médica dermatologista fala sobre diagnóstico, prevenção e tratamento. E você participa com perguntas pelo nosso canal Globo. O QR Code está na tela. Tem ainda as vagas de emprego para quem está em busca de uma oportunidade. As atrações para você aproveitar o fim de semana e muito mais. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h47. Hora da cobrança do calendário do NE1, que hoje está em Olinda, para mostrar o problema dos alagamentos, da sujeira na estrada de Águas Compridas. Essa estrada que fica entre Olinda e Paulista. Uma situação difícil para muita gente que tem que conviver com esses problemas por lá, principalmente quando chove. Daniele Fonseca está por lá, conversando com os moradores. Choveu, bastante durante a madrugada, Daniele? Estou vendo que está tudo alagado por aí ainda. Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente no NE1 desta sexta-feira. Maristela, a nossa equipe de reportagem ficou assim horrorizada quando chegou aqui, e se deparou com essa situação. São vários problemas que a gente encontra aqui. Olha só, é um aguaceiro medonho de um canto a outro da via, aqui da estrada de Águas Compridas. Os carros têm que passar por esse aguaceiro. Olha a situação daquela casa ali que a Augusto César está mostrando. Gente, foi tomada ali, pelo matagal, pela água. E é uma situação muito complicada para quem mora por aqui. Estou com Fabiana, uma das moradoras. Fabiana, bom dia para você. Obrigada por estar aqui participando com a gente. Choveu, nessa madrugada. Mas como é a situação dessa água aí jorrando o tempo todo? De onde é que vem isso? Enfim, explica pra gente. Bom dia mais uma vez. Boa tarde. A respeito disso aqui é constantemente. Pode chover, pode fazer sol, constantemente. Porque tem um canal ali, que é o canal da Lava Tripa, que está entupido. Isso já acontece vários tempos. E não muda, sempre é desse jeito. É canaleta entupida, é sem capinação, é lixo. E a situação é essa aqui, a pista toda cheia de lodo. A pessoa não pode passar, nem no canto nem no outro, porque se vir para esse lado de cá, tá pior ainda. Se vir para o outro lado, a gente não consegue andar. Calçada nem se fala. Não existe, calçada em Olinda não existe. Olha só a situação da menina indo para a escola, se submetendo aí, olha, se deparando com o carro, tendo que passar por cima da água. Gente, que imagem, Tão triste, tão vergonhosa que a gente está tendo que fazer para mostrar como é que está aqui esse caos. E não é a primeira vez da nossa reportagem neste local. Já estivemos aqui outra vez e vocês vão acompanhar agora nesse relembra que a gente preparou para todos ficarem atentos. Vamos acompanhar. A primeira vez que o calendário do NE1 esteve na estrada de Águas Compridas, em Olinda, foi em 11 de agosto do ano passado. Moradores mandaram um vídeo pelo canal Globo mostrando a estrada que liga Olinda e Paulista desse jeito, completamente alagada. Difícil passar de carro ou a pé. Já faz muitos anos que isso vem assim, desse jeito, mas todo ano piora, porque eles vêm, abre a canaleta aqui, que isso aqui é o rio Lava Tripa, para quem conhece, que a nascente é dentro do Córrego da Bondade. Aí então entupiu aqui essa canaleta quando entope, que passa por debaixo do asfalto. Entupiu, a água fica aqui, gente, por cima. A gente tem que passar disputa com os bichos, insetos, tudo quanto não presta. Os moradores também reclamavam da sujeira. A gente tem que passar dentro do mato para não passar no caminho certo. Então tá tudo errado. E já morreu gente, já morreu um rapaz com leptospirose.
Na época, a Prefeitura de Olinda disse que o cronograma de obras para melhorar a estrada de Águas Compridas tinha mudado por causa das chuvas e que houve a necessidade de priorizar outros pontos mais críticos da cidade, mas disse que os serviços iriam começar ainda no mês de agosto. A Prefeitura também disse que ia mandar uma equipe ao local para fazer a capinação na tentativa de diminuir os transtornos enquanto as obras não começavam, e que os serviços de alargamento e reforma do canal Lava-Tripa seriam iniciados em até 20 dias. E nós estamos aqui, mais uma vez, mostrando todo esse transtorno. Assim que a nossa equipe chegou, se deparou ali com um morador, gente da comunidade, tentando tapar os buracos da via. Foi bem naquele trecho ali, olha. Vocês vão acompanhar esse serviço. Isso acaba sendo feito constantemente. É uma área, pessoal, que também passam muitos estudantes por aqui, né? Gente que vai e vem para a escola, jovens, adolescentes, crianças. Estou aqui com um motociclista. Passa com que frequência por aqui, amigo? Seu nome? Toda hora. Meu nome é Daniel, passa aqui todo dia, toda hora. A gente queria saber onde está a doutora Mirela, que chegou, vai mudar a Olinda. Não é só aqui, é a Olinda todo. A gente agradece, viu? É a Olinda todo assim. Certo, ele anda de aplicativo, conhece bem essa realidade. Jane, no seu caso, o maior transtorno que você enfrenta? Bom dia, é alagamento, principalmente essa água aqui. Se chover muito, essa rua aqui vira um rio. Fora o lixo que a gente não consegue passar aqui, ó. Cheio de mato, cheio de lixo, a situação, ó. Que tá aqui, aí diz que vai limpar, não limpa. Jane, muito obrigada também pelo seu relato. Olha ali, outros jovens, outros adolescentes se arriscando, né? Podendo escorregar, pegar uma doença, os carros ali dividindo, disputando, né, a pista entre pedestres e os veículos, porque não tem onde passar, infelizmente. Daqui a pouco eu volto com outras informações, Maristela. Aí você vê que para a chuva, mas a água não baixa, os transtornos também não diminuem. E está aqui registrada a reclamação, mais uma vez, desses moradores, né? Moradores que esperam providências nessa região há muito tempo, né, Daniele? Muito obrigada por enquanto, por essas primeiras informações e por mostrar também essas imagens para a gente. Quero te mostrar também agora as imagens da Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. A gente observa que tem um pouco de água também acumulada aí na pista, porque choveu mais cedo. A gente tem aquele problema também aí pertinho da Praça da Chesf, sempre acumula água. É sempre também um ponto de atenção para esse motorista. Não chove agora, mas a gente observa que o tempo continua nublado, então o motorista deve prestar bastante atenção. A gente vê pela direita aí o motorista no sentido centro do Recife, na esquerda os motoristas que vão em direção à BR-232. Sexta-feira, muita gente partindo aí para o interior do estado. Vamos agora para a zona sul do Recife, com imagens da Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, essa imagem do alto aí, que a gente tem uma dimensão, né, maior do trânsito aí na região, alguns pontos de lentidão, né, nós estamos nos aproximando do meio-dia, agora 11 horas e 55 minutos, e a gente vê a movimentação de quem vai sentido centro do Recife. Agora seguimos com o nosso giro, essa câmera fica na BR-101, bem pertinho, em frente aí ao Hospital das Clínicas, na cidade universitária. A gente vê uma movimentação bastante intensa, né, principalmente do lado esquerdo, no lado direito, né, que os motoristas seguiriam aí, mas a gente vê o trânsito bem livre, os motoristas vão sentido paulista. Agora, do lado esquerdo do nosso vídeo, onde tem muitos carros, os motoristas estão em direção ao Ceasa, também à Avenida Recife. Você já sabe que a gente sempre dedica um tempo do NE1 para quem está em busca de emprego. Você não está sozinho não, viu? Estamos juntos na torcida por você. Então, dá uma olhada aqui nas oportunidades disponíveis na Casa do Trabalhador. Tem 50 vagas para você que é operador de telemarketing ativo. É para trabalhar no Recife. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função. O salário para essas vagas foi informado, tá? É de R$ 1.621. Tem vagas também para você que trabalha como auxiliar administrativo. É para atuar no Cabo de Santo Agostinho. São 9 vagas
exclusivas para pessoas com deficiência. Se você tiver o ensino médio completo e 6 meses de experiência na função, vai lá, leva seu currículo e boa sorte para você. Tem vagas também para você que é estofador de móveis para trabalhar em Paulista. São 3 oportunidades. Os pré-requisitos: ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função. E vagas também para você que atua como vigia. É para trabalhar no Recife, são 10 vagas exclusivas para PCD. A escolaridade não é exigida, você só precisa ter 6 meses de experiência. Faz o seguinte, vai lá no site cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas e outras vagas. E para entrar no mercado de trabalho é importante se qualificar. Estão disponíveis 800 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no Recife. É para pessoas a partir dos 14 anos de idade. O QR Code do G1 está na tela e você acompanha comigo a reportagem com todas as informações. As oportunidades são para 11 escolas, você vai lá, acessa, tem todos os detalhes. Para 11 escolas profissionalizantes espalhadas pela cidade. Tem cursos com carga horária de 40 horas e outras de 100 horas. As turmas são da manhã, tarde e noite. Ficou interessado? Corre então para o G1, que tem o passo a passo para você se inscrever. As orientações agora são para as mulheres que têm alguma questão na Justiça do Trabalho. Entre os dias 9 e 13 de março, vai ter uma ação para promover a conciliação para encerrar processos. Luna Markman vai nos trazer todas as informações. Ô Luna, tem que fazer algum tipo de inscrição, hein? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você e a todos. A ação se chama Elas em Pauta, que dá prioridade para a conciliação de processos de mulheres em todo o país. Eu falo ao vivo do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no caso da Polo, que é um dos lugares que vai receber essa ação aqui no Recife. Ao meu lado, a juíza Andréia Keusch, que foi quem criou essa ação em 2022 e agora está espalhada em todo o Brasil. E ela é coordenadora do Centro de Conciliação do Recife. Então, já passo essa pergunta para a juíza, porque é o seguinte, Maristela perguntou se precisa fazer inscrição. É porque tem o trabalho já interno de vocês, mas tem essa demanda também que pode vir de fora, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Maristela e todos os ouvintes. Sim, nós temos a demanda espontânea, ou seja, a procura aos centros de conciliação. E eles têm, vai ser aí divulgado o site oficial. Mas nada impede que a pessoa querendo vir até o centro de conciliação e pedir a inclusão em pauta, ela será atendida e acolhida. O site, então, que a juíza está falando é o site do TRT, da 6ª Região, né? trc.jus.br. Perfeito. E aí, além dessa demanda dessa mulher, também tem um trabalho que vocês já estão garimpando esses processos. Exatamente. O processo, ele tem um trâmite normal. Então, desde que ele entra no judiciário, nós percebemos temas sensíveis, como, por exemplo, gestação, assédio, violências, nós fazemos o que a gente chama a marcação daquele processo. Então, para nós, é um processo que ele vai ter uma prioridade de entrar nessas pautas temáticas. E a Elas em Pauta é uma das pautas temáticas envolvendo a mulher e todos esses tipos de processo. Dá exemplos para a gente, por favor, de que tipo de processo? E se precisa ter o processo mesmo? Às vezes ela ainda nem entrou. Isso, nós temos aqui a reclamação pré-processual. Ou seja, se você tem uma demanda e você quer sentar com a outra parte para tentar compor uma conciliação, nós temos o que a gente chama de RPP, que é a reclamação pré-processual. Ela não é um processo ainda, mas ela é uma expectativa de um processo que vamos conversar e se conciliar, a gente termina ele ali mesmo. Que tipos de exemplos de reclamações ou processos? Nós temos reclamações de todos os tipos, né? Mas a grande maioria vem ou de um acidente de trabalho, ou de um vínculo rompido, ou, por exemplo, se a pessoa foi demitida gestante, ela quer ser reintegrada, todos esses processos podem ser na reclamação pré-processual ou num processo em si. E todos esses vêm para a demanda do Elas em Pauta. E só para a gente finalizar, por que conciliar? Porque conciliar é a melhor forma da gente terminar um processo, porque são as próprias partes quem constroem a solução. Nós estamos aqui com um centro de conciliação, com pessoas habilitadas a facilitar o diálogo. E essas pessoas em si, elas vão construir o que é muito melhor do que uma sentença.
A ação começa dia 9, então ainda dá para essa mulher procurar a justiça para participar. E mesmo, Luna, no meio da campanha, se ela quiser fazer, nós vamos ter alguma oportunidade de notificar a parte e trazê-la para cá, porque hoje é possível até notificar pelo WhatsApp. Perfeito. Doutora, muito obrigada pelas informações, sucesso na ação. Volto com você, Maristela, no estúdio. Obrigada pelas informações, Luna. A seguir, a resposta do poder público para os moradores de Águas Compridas. O calendário do Enel está por lá. A lista de reclamação é grande, viu? Lixo, alagamento, buraco, mato alto, tá difícil, hein? E ainda a chuva forte no Agreste provoca estragos nas cidades de Jupi e Jucati. E os flagrantes de imprudência no bairro do Janga, em Paulista. Acidentes são constantes por lá. A gente volta já, agora 12:02. Quer saber? É melhor você vir pro trabalho comigo. Mas primeiro conserta minhas sobrancelhas. Na sessão da tarde. Meio-dia e 5, agora a gente volta para Olinda. Vem para cá comigo porque o calendário do Enel está acompanhando a situação da estrada de Águas Compridas. Por lá, os moradores reclamam dos alagamentos, da sujeira. Quem está acompanhando tudo e mostrando para a gente é a equipe de Daniele Fonseca. A gente já tem alguma resposta da Prefeitura de Olinda para esses moradores, Daniele? Temos sim, Maristela. Mas antes, deixa eu conversar com Dona Gil, que é moradora daqui há mais de 50 anos. E queria saber da senhora, talvez uma das mais antigas, mais experientes aqui. O que a senhora observa sobre gente da Prefeitura trabalhando? Alguma vez já chegou a se deparar com alguma equipe fazendo algum desses serviços aqui? Quer que eu fale a verdade? Nunca. É muito difícil. Quando vê, é só aquela meia sola. Tem aquele pesado de meia sola. E vão-se embora, quando sai, volta tudo de novo. Outra coisa, coleta de lixo. Tem, com que frequência? Eles passam quantas vezes na semana? Olha, minha rua é praticamente a principal. Aí eles passam porque é o cartão postal daí do terminal. Qual é? É a Bernardino de Melo, entendeu? Mas tem vezes que passa 3, 4, 5 dias sem passar. Hoje eles passaram, mas tem dia que não passa não, passa 2, 3 dias. Obrigada, viu, Dona Gil? Sobre essas perguntas que lhe fiz, eu queria inclusive que vocês ficassem aí todos juntos, né, que são moradores, tem várias outras pessoas aqui também, para passar a informação que a Prefeitura trouxe e mandou para a gente, pessoal. Eles disseram que os serviços, as obras aqui na estrada de Águas Compridas, isso está sendo feito de forma parcelada, aos poucos, que a justificativa da Prefeitura foi justamente para não prejudicar a via, para que as pessoas pudessem continuar passando mesmo com as obras acontecendo. E aí disseram também o seguinte, que a intervenção no sistema de drenagem, também ao longo da via, já está acontecendo, principalmente no encontro com a Rua da Linha, que é aqui pertinho. Né? E que atualmente tem equipe atuando, trabalhando na Avenida Leopoldino Canuto. E a gente vê o pessoal aqui gesticulando, dizendo que nada disso está acontecendo. Mas vamos continuar aqui lendo o que eles mandaram. Também esclareceu que a limpeza e capinação, isso tudo foi feito no fim do ano passado e que uma nova ação dessas está programada para as próximas semanas. A Operação Tapa-Buraco está em processo de licitação. Aquele esquema que tem que contratar a empresa, escolher a empresa para contratar, e a previsão do início dessas obras é até o mês de abril. Coleta domiciliar, que eu perguntei à Dona Gil, diz que isso é feito de segunda a sábado, de noite. E que orienta a população que só coloque o lixo do lado de fora, perto do horário deles tirarem, recolherem. E que também falou da importância de itens, resíduos como móveis, eletrodomésticos, tem que ser feito de forma apropriada, que não é a coleta domiciliar que faz isso, tá? E as obras no canal Lava Tripas também falaram que os serviços já foram iniciados, que até o momento 30% foi feito,
e que ainda estão previstos serviços como ciclofaixa, rede de drenagem e uma série de outros trabalhos. Enfim, à medida que a gente foi lendo aqui a nota da prefeitura, vocês acompanharam os moradores dizendo que não, né, gesticulando. Mas veja, a gente vai estabelecer aqui o nosso compromisso de voltar, certo? Daqui a 3 meses, então. Vamos marcar aí, Fabiana, dia 28 de maio. Pronto, que a equipe da gente vai retornar, certo? Para ver o que é que foi feito, se de fato aconteceu. A gente volta contigo, Maristela. Porque aqui não tem solução não para... Perfeito, Daniele. Está registrada a reclamação, calendário marcado também, o QR Code, sempre muito importante para você participar aqui do NE1 junto com a gente, mandar a sua pergunta e também mandar outras sugestões, né? Se você está passando por um problema semelhante na sua comunidade, o QR Code não sai da nossa tela, é para você sempre participar pelo nosso canal Globo. A gente volta, então, para ver como é que fica a situação desses moradores. Obrigada, viu, Daniele? Olha só a água jorrando ainda por aí. Agora a gente fala de saúde. O Brasil deve registrar 781 mil novos casos de câncer por ano entre 2026 e 2028. De acordo com o INCA, a estimativa de casos de câncer de pele, não melanoma, passa de 500 mil novos casos, o equivalente a mais de 30% de todos os diagnósticos. Para falar sobre prevenção e tratamento, nós convidamos a médica dermatologista Jaci Santana. Doutora Jaci, muito boa tarde, seja bem-vinda ao NE1. O prazer é todo nosso. Por favor, fique à vontade aqui na nossa casa para a gente falar desse assunto tão importante, né, doutora? Já estávamos dividindo aqui algumas informações sobre câncer de pele e de informações erradas que, infelizmente, circulam na internet sobre a proteção contra o sol, né, doutora? Que é um fator de risco para a doença? Sim, a exposição prolongada ao sol, a exposição crônica prolongada, ela é um fator de risco, um dos maiores fatores de risco para o aparecimento do câncer de pele. Aí existe também a questão da cor da pele. A pele clara ela é uma pele que é mais susceptível a ter câncer de pele, mas isso também não quer dizer que a pele negra não tenha câncer de pele. Nós também temos, mas não... tenho mais melanina. A senhora já deve ter ouvido isso no consultório, então, né, doutora? Não é bem assim. Não é bem assim. Existe em menor quantidade, mas tem também. Então, essa exposição prolongada, história familiar de câncer de pele, também aumenta a predisposição para o aparecimento do câncer de pele não melanoma. Vou aproveitar esse gancho para trazer aqui a pergunta da Lúcia Maria. Ela disse o seguinte: boa tarde, me chamo Lúcia. Lúcia, obrigada por sua participação pelo nosso canal Globo. Ela disse o seguinte: faço caminhada todos os dias, tenho pele negra. O que faço para me proteger? Porque tenho dificuldade para saber que protetor usar. Me ajuda, por gentileza? Como é que eu coloco também o protetor? Obrigada, Lúcia, pela sua participação. Pois não, Lúcia, você precisa usar o protetor solar diariamente, né? E para essas caminhadas, você colocar antes de sair de casa, mais ou menos uma meia hora antes. Para a pele negra, um fator de proteção 30 já é suficiente. A gente sempre orienta fatores mais altos, mas como você fala que tem a pele negra, então, nesse caso, um fator 30 é suficiente. Reaplicar esse protetor a cada 2 horas e também, como você vai caminhar, usar também roupas UV, chapéu, óculos escuros, um chapéu de aba larga para proteger também tua pele. Então, precisa das medidas também de fotoproteção. Sim, perfeito, doutora. Maria das Neves, a Nevinha, ela gosta de ser chamada assim. Obrigada, Maria, por sua participação, tá? Ela disse o seguinte: pode usar protetor solar por quanto tempo? O uso é para sempre? Sim, o uso é para sempre. Sempre que você for se expor ao sol, e no dia a dia nós vivemos num país tropical, é esse sol intenso todos os dias, então a gente precisa usar protetor solar diariamente. 80% das lesões de pele que surgem na vida adulta corresponde àquele sol que você tomou desde a infância. Então a gente não pode também esquecer das nossas crianças que precisam usar protetor solar, então é durante toda a vida. Mas, doutora, se for num dia como hoje, né? A gente olha para o céu, muitas nuvens, aquele tempinho meio nublado, ou então um dia de chuva, e aí, não precisa usar? Não, em dias nublados também precisa usar protetor solar, porque a radiação ultravioleta atravessa as nuvens. Então, precisa usar também protetor solar. Mas é só o sol que provoca câncer de pele? Não,
E o sol é um dos fatores mais importantes, a radiação ultravioleta, ela é um dos fatores mais importantes na causa do câncer de pele. Mas existe também a questão da história familiar, essa exposição excessiva também, então isso é um dos fatores que vai levar. Mas o sol, realmente, a radiação ultravioleta é um dos fatores primordiais para causar câncer de pele. A estimativa é assustadora, né, doutora, sobre os novos casos previstos aí nos próximos 2 anos. Quando a gente fala de câncer não melanoma, a gente está falando de um tipo de câncer de pele, é isso? Nós temos 2 tipos de câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular, que é o mais frequente, e o carcinoma espinocelular. Ele é menos frequente, mas é mais invasivo e precisa, assim, ele raramente não dá metástase, mas ele vai destruindo aquele tecido local ali onde ele está. Doutora, Sônia Maria escreveu o seguinte pra gente. Meu marido tem umas manchas pretinhas no corpo, ele diz que é câncer de pele. Tem que procurar uma dermatologista? Sim, claro. Tem que procurar um dermatologista. Então, se você tem aquela feridinha que não cicatriza, lesões que sangram com facilidade, manchas avermelhadas com crostas ou aquele carocinho perolado, tudo isso são lesões que podem ser câncer de pele e que precisa ser examinado por um dermatologista. Ou seja, o cuidado no dia a dia conta muito, né, doutora? Exatamente, é importante. Então, é a prevenção, né, porque é um câncer que tem cura, você faz a cirurgia, trata, então prevenir é a melhor forma, porque é um câncer totalmente curável. Perfeito, doutora. Eu sei que estão chegando perguntas pelo nosso canal Globo, você participa pelo nosso QR Code, chegou aqui, a pessoa não se identificou, tá? Ela escreveu, minha mãe tem um câncer de pele há anos, quando procuramos o médico para remover, fomos informadas de que não poderia por ela ter insuficiência renal crônica. Até que ponto esse câncer pode prejudicá-la, já que trata-se de uma senhora de 75 anos? Nesse caso, como eu falei, a questão do câncer de pele, ele raramente dá metástase. A questão é a destruição daquele local em volta onde ele está. E uma senhora de 75 anos, ela pode sim ser operada, porque é uma cirurgia tranquila, anestesia local e pode fazer tranquilamente remover esse câncer de pele. Doutora Jaci, quero agradecer demais a sua participação ao vivo. As pessoas estão participando, as perguntas vão chegando. Eu fico aqui tentando encaixar tudo, tá, doutora? Mas claro que esse assunto não se esgota aqui. A gente sempre fala sobre saúde, sobre prevenção. Uma ótima tarde para a senhora. Sempre muito bem-vinda por aqui, doutora Jaci. Muito obrigada, Maristela. Foi um prazer. Prazer todo nosso. A gente segue agora com a previsão do tempo para hoje. Choveu em todo o estado de ontem para hoje. A chuva deve permanecer nos próximos dias, mas apenas para o interior. Por isso que a gente tem as informações ao vivo com Natália Dielu. Natália. Boa tarde, né? 12h17. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Pois é, não tem previsão de chuva mais para o Recife e para a região metropolitana. Agora, 12h17, a gente vê que até está um solzão aqui no bairro de Paissandu. Também não tem previsão de chuva para a Mata Norte, mas para a Mata Sul, para o Agreste e para o Sertão, tem previsão sim de chuva, tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidades aí de pancadas de chuva ao longo da tarde e da noite, com intensidade moderada. Essa previsão também vale para o Agreste de Pernambuco, o Agreste que sofreu com muitas chuvas fortes, né, na madrugada. Os efeitos foram sentidos hoje, então tem previsão de chuva também para o período da tarde e para o período da noite. E no Sertão, a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, também prevê esse mesmo cenário de tempo nublado com pancadas de chuva ao longo do dia, né? Moradores de Jupi, de Jucati, que são cidades que ficam lá no Agreste, cidades vizinhas, estão em alerta porque a chuva causou muitos transtornos nesses municípios. Foi tanta água que o rio transbordou, cobrindo a ponte que passa sobre ele na BR-423. Um caminhão que tentou passar lá em Jupi acabou ficando, tombou ao lado da rodovia. Os bombeiros disseram que o motorista foi resgatado sem ferimentos. A BR também ficou interditada, mas foi liberada quando a água baixou.
Em Jucati também muitos transtornos, são cidades muito próximas ali, no caminho para Garanhuns, e a cidade também sofreu com alagamentos decorrentes das chuvas de ontem, da madrugada de ontem. Isso também aconteceu em Calçado. Tem imagens até da ponte da cidade que acabou ficando bastante danificada. Nós, logo cedo estivemos no grupamento tático aéreo, no GTA, que enviou uma equipe para o Agreste do Estado, um helicóptero com uma equipe de operações aerotáticas, foi até o Agreste do Estado, junto com o secretário de Defesa Civil, para acompanhar a situação desses municípios de Jupi, Jucati e Calçado. Inclusive, nós conversamos com o coronel Câmara Júnior, que é chefe do grupamento tático aéreo. Ele falou como seria essa operação, essa aeronave que foi mandada por volta das 9h30 da manhã de hoje. Vamos acompanhar o que disse o coronel. A nossa aeronave vai para poder fazer as verificações iniciais, constatar se realmente há essa existência de pessoas isoladas, com dificuldade de locomoção, de chegada de mantimentos. E se for o caso, aí a gente segue na sequência, manda mais aeronaves para dar esse apoio à população pernambucana que se encontra na localidade. Se tiver alguém precisando de ajuda na hora, essa equipe está capacitada para, de repente, ajudar uma pessoa que esteja de ilha? Com certeza, o nosso pessoal é capacitado para isso. Nós já atuamos em outras situações, exemplo de 2022, aquelas grandes catástrofes que nós aqui tivemos. E o efetivo é preparado e está sempre pronto para isso. A gente recebeu notas das prefeituras de Jupi, Jucati, Calçado, que disseram que estão mobilizadas para minimizar os transtornos que aconteceram nas cidades, tentando desobstruir as vias, tentando organizar as ruas e acolher também as famílias que foram atingidas por essas chuvas que aconteceram ao longo de ontem, também da madrugada de hoje. Então, a Prefeitura de Jupi, Jucati e Calçado disseram para a gente que estão mobilizados tentando ajudar os moradores, tentando normalizar a situação desses municípios no agreste do estado. A gente volta com você, Maristela. A gente segue acompanhando a situação desses municípios. Natália, obrigada por essas informações. A gente fala agora sobre o direito do trabalhador. Com o aumento de viroses nessa época do ano, muita gente está precisando se afastar das atividades. É importante, então, saber como funciona o atestado médico. Quem tem essas informações para a gente é Luna Markman. Luna. Maristela, se o trabalhador ficou doente, ele tem direito de se afastar do trabalho para cuidar da sua saúde e também evitar uma contaminação dos colegas de trabalho. E a gente convidou a advogada Mariana Souza, que é especialista em direito trabalhista, para a gente entender um pouquinho como é que funciona esse atestado, quando é que ele é válido, qual é o prazo para apresentar. Então, já nesse primeiro ponto, qual é o atestado que a empresa pode receber, Que informações ele deve contar? Boa tarde. Boa tarde a todos. O atestado, para ele ser válido, ele precisa ser assinado pelo médico, pode ser um dentista também. A empresa precisa verificar essa condição e também os dias de afastamento, tá? A doença não é necessária. Ou seja, o CID, que falam, o CID não é necessário. Então, tem que estar assinado e tem que ter o período de afastamento. E aí eu tenho que apresentar, já no primeiro dia que eu estou doente, eu tenho um prazo. Por exemplo, eu posso concluir meu tratamento e depois apresentar? Aí é a empresa que vai estabelecer esse procedimento. As empresas podem estabelecer um prazo, geralmente gira em torno de 48, 72 horas, mas lembrando que é a empresa que estabelece isso e, na volta, o empregado apresentar, de fato, o atestado físico. Então, vale conferir com a empresa, E se a empresa confere que, de repente, esse atestado não está com todas as informações necessárias? Se houver rasura, se houver algum indício de fraude, a empresa pode investigar, tá? E aí
Se de fato for verificado que o atestado é falso, a empresa pode inclusive demitir esse empregado que apresentou esse atestado por justa causa. Um dos casos é tipo não ter o CRM, né, que bate com algum médico, né? Por isso que é preciso a assinatura lá em cima, né? Exatamente. É muito importante que tenha lá os dados do médico, o nome do médico, a assinatura e o número do CRM. E aí, durante esse tempo afastado, eu fico recebendo meu salário normalmente ou ele é descontado? Não, ele fica recebendo, tem que receber. Até o 15º dia de afastamento, a empresa é responsável por esse pagamento. A partir do 16º dia, ele precisa ser encaminhado ao INSS. E durante esse afastamento, que eu estou lá cuidando da minha saúde, de repente um colega chega, onde é que está aquele arquivo? Olha, me ajuda com tal informação. Eu sou obrigada a responder? Não, obrigado não. A partir do momento em que ele se afasta por doença, ele está dispensado das atividades dele. Muitas vezes acontece de um pai, de uma mãe, de uma criança precisar levar ela para o médico, porque ela não vai sozinha, né? Esse pai, essa mãe tem direito a se afastar? Tem sim. Um dia, a CLT fala que um dia por ano a pessoa pode acompanhar o filho ao médico. Eita, a criança fica doente tanto tempo. Mas é o que diz ali, pelo menos um dia então tem direito. Exatamente. Beleza. E se a empresa recusa o meu atestado, está tudo direitinho, aonde é que ele pode recorrer, esse funcionário? Ele vai precisar procurar um advogado e ajuizar uma ação, porque os dias serão descontados, né? Se a empresa não considerou aquele atestado válido, sem indício de fraude alguma, ele vai precisar procurar um advogado para poder ajuizar uma ação. Eu convido a senhora a continuar com a gente aqui no NE1, Maristela, porque se por acaso aparecerem mais dúvidas, a gente recorre aqui à doutora Mariana, especialista em direito trabalhistas. Doutora Mariana, então, fica com a gente, está com Luna Markman, o QR Code está na sua tela para a sua participação aqui no NE1. O NE1 fica muito melhor com a sua participação, com as suas perguntas, muita gente se afastando do trabalho nesse período, né? Pós-carnaval, as viroses estão aí, né? E daqui a pouco o Luna Markman está de volta com outras informações para a gente. O NE1 vai agora para o bairro do Janga, em Paulista. Essas são imagens ao vivo para você da PE 01, também conhecida como Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite. A gente acompanha a movimentação ao vivo por aí, sempre muito trânsito, principalmente em horários de pico. Às vezes alguns pontos de lentidão também. Agora 12h26, mas a gente consegue observar pelas imagens que os motoristas estão passando por aí sem grandes dificuldades. Mas olha, essa é uma das principais avenidas para quem vive no Janga, tá? É por ela que as pessoas entram e saem do bairro quando querem, por exemplo, ir para Olinda, para o Recife. É um caminho muito movimentado mesmo, todo mundo que passa por ele ou que vive perto da avenida precisa se sentir seguro para sair de casa, para ir e voltar dos compromissos, né? Mas a percepção das pessoas definitivamente não é de segurança. Veja esse flagrante de uma câmera de uma loja, um motorista de Kombi complementar. Olha só a pancada do município, faz um retorno irregular. O carro que vinha na outra pista bate, com a força do impacto, o motorista da Kombi é arremessado. Você viu aí nas imagens, né, desse acidente. Agora nós estamos mostrando outras imagens sobre as irregularidades que constantemente são flagradas por ali. E nada disso é novo, tá? Como mostra a reportagem de Daniele Fonseca e Augusto César. É um dos caminhos mais usados por quem precisa sair ou chegar à cidade de Paulista, na altura da Orla. A PE 001, conhecida também como Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, é muito movimentada nos dois sentidos. Dona Sandra diz que tem medo. O filho, de 15 anos, passa por aqui todos os dias. Ele vai de bicicleta, aí eu sempre falo com ele para ter cuidado, para sempre estar olhando, tanto como o carro que vai como vem, porque aqui tem muita manobra errada, por isso que ocasiona muitos acidentes. O trecho é caminho de motoristas que fazem o transporte complementar de Paulista. Fica a uns 300 metros da Ponte do Janga. Durante a gravação da reportagem, registramos 2 flagrantes de imprudência. Condutores fazendo retorno em local que não é apropriado. Um deles passa pela calçada de um estabelecimento comercial.
Se posiciona para a manobra e volta em direção a Pau Amarelo. Foi por volta das 8 horas da manhã de hoje. A Kombi fazia a linha Centro-Janga. Poucos minutos depois, mais um retorno arriscado. De acordo com moradores e comerciantes da área, o transporte é regulamentado pela prefeitura, mas os condutores se arriscam. Na última quarta-feira, às 6 horas e 43 minutos da manhã, câmeras de segurança de uma loja registraram um acidente impressionante. A Kombi fazia o retorno no meio da rodovia. Um carro que vinha no sentido contrário bate nela. O motorista, de camisa vermelha, é arremessado para o lado de fora. Veja novamente. Por pouco, ele não é atropelado por um ônibus. Esses registros feitos pela vizinhança mostram o estado que ficou o carro que bateu na Kombi. A frente ficou toda destruída. Seu Armando tem um comércio de carnes, frios e outros produtos bem em frente ao local do acidente. Diz que foi chamado pelos clientes. Uma viga de madeira que dava sustentação ao teto da galeria onde fica a loja dele foi arrancada. Uma outra também foi atingida. Ele veio até romper uma coluna do nosso estabelecimento aqui. E sorte nossa e sorte de todos que não foi uma apropriada que estava com o recurso que tem a sustentação maior. Então, com isso tivesse acontecido, eu acho que esse teto teria desabado. E não tem nada de novo nessa situação da avenida. Não é a primeira vez que mostramos aqui situações arriscadas que, inclusive, já foram motivos de protesto dos moradores em 2022. O povo reclamava que, além da imprudência e da falta de respeito, tem muitos condutores que ultrapassavam os limites de velocidade. Motoqueiro de carro passa aqui a mais de 80 km aqui por hora, 60, os caras passam 80 aqui. E em agosto do ano passado, encontramos moradores com as mesmas reclamações. Na última reportagem que fizemos, a Prefeitura de Paulista diz que já tinha solicitado ao DER melhorias na rodovia e que os agentes de trânsito do município tentavam apoiar, mesmo se tratando de uma rodovia estadual, principalmente nos horários de maior movimento. Quem passa por aqui reclama da dificuldade que enfrenta para atravessar a avenida. Não existe faixa de pedestre, nem semáforo que possam trazer segurança, tanto para quem vem andando, quanto para motoristas e passageiros. Seu Roberto, que mora aqui, sempre tenta atravessar a via na altura do número 488. Diz que não é fácil. É muito difícil mesmo pra gente. E o motorista não dá passagem não, né? A gente tem que ficar um pouco ligado, né? Nas duas vias, porque é para não sofrer um acidente, né? Você viu aí que são muitos acidentes, né? Uma situação que não é nova, que já foi assunto aqui no NE1 várias vezes. E nós não vamos parar de denunciar enquanto não melhorar. Perguntamos ao DR, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, o que pode ser feito para organizar o tráfego na PE-01. Se é possível aumentar a fiscalização, melhorar a sinalização, colocar, de repente, faixas de pedestre, como o povo pediu. Perguntamos à Prefeitura o que é feito para cobrar mais responsabilidade dos motoristas das Kombis que fazem transporte complementar. Nós ainda não recebemos as respostas, mas assim que elas chegarem, a gente traz para você aqui no NE1. E depois de 2 dias de julgamento, o psicólogo João Raimundo Vieira foi condenado a 71 anos, 2 meses e 26 dias de prisão pela morte da administradora Renata Alves, de 35 anos. A informação completa está no G1 Pernambuco. Você acessa a notícia apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. O júri popular, formado por 6 mulheres e um homem, decidiu condenar o acusado a 29 anos e 22 dias de prisão por feminicídio cometido por meio cruel, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. E por outros 5 crimes: sequestro, tentativa de sequestro, estupro continuado, lesão corporal e porte de arma. Em agosto de 2022, Renata foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde morava, em Campo Grande, zona norte do Recife. A administradora teve um relacionamento de 8 meses com o réu, que cumpria pena domiciliar por tentativa de homicídio dentro de um hotel em Boa Viagem, na zona sul da cidade, anos antes.
Na ocasião, após discutir com a ex-mulher, ele atirou contra 2 funcionários do hotel. João Raimundo Vieira usava tornozeleira eletrônica e quebrou o aparelho no dia da morte de Renata para fugir. Ele foi preso 3 dias depois do crime em Natal, no Rio Grande do Norte. Depois do resultado do julgamento, a acusação e a mãe de Renata conversaram com a imprensa. Vamos acompanhar. Todas as alegações que foram sustentadas por nós, promotores, eu, doutora Ana Clésia e a assistente da acusação, a doutora Maria Carolina, foram acatadas na totalidade pelo Conselho de Sentença. Não houve sequer um voto contra. Ele é um homem extremamente violento, ele tinha todo um histórico de violência aqui no estado da Paraíba, no estado da Bahia. Ele é um homem extremamente violento e criminoso. Missão cumprida, né? Ele teve uma pena, a pena restou nesse patamar porque foram muitos crimes, né? Conforme você já vem acompanhando aí. Se caracterizou não só o homicídio quadruplamente qualificado, né? Inclusive com a qualificadora de feminicídio, que era a época do fato, né? Era qualificadora. Eu, como advogada da família, né? Assistente de acusação nesse caso, depois de 2 dias de debates extenuantes, né? de ouvir, de reviver todo o sofrimento que Renata Alves passou e outras mulheres também passaram, estamos agora comemorando essa condenação. Eu estou assim me tremendo toda, porque 71 anos, 2 meses e 26 dias é uma vitória nossa, dessas competências. A doutora Carolina Morim, a doutora aqui, Mariana, que me acompanharam nesse processo todinho. Ai, eu estou sem fala, viu? Tá presa aqui na garganta. Todo o Ministério Público também. Ui, não sei, eu acho que eu não estou aguentando falar, não. Obrigada, gente. Vamos tirar as dúvidas agora sobre atestado médico, as perguntas que você mandou pelo nosso canal Globo. Luna Markman está de volta. Luna. Já estou com a lista aqui, Maristela, só apresentando para quem entrou agora no NE1, Mariana Souza, advogada, especialista em direito trabalhista. Então vamos lá, Eduardo Silva, ele pergunta, ao colocar o atestado, o gestor pode chamar o funcionário na mesa para se justificar? De jeito nenhum, não pode. Inclusive, o CID é sigiloso, é sigilo entre paciente e médico, então nem precisa ter CID, ninguém precisa saber. Então já responde a pergunta de Marcelo Peixe, de Vitória, que ele queria saber se o CID tem que estar no atestado, se a empresa pode não aceitar por causa disso. Não. Não ter o CID no atestado não é o fato para não aceitar o atestado. Perfeito. Guilherme pergunta, quantos dias temos para entregar o atestado? A gente já entendeu que varia de cada empresa, né, doutora? Exatamente, é procedimento da empresa. Então, gira em torno, como a gente já tinha falado, gira em torno de 48, 72 horas, normalmente para mandar ali a cópia digitalizada e na volta ele apresenta o atestado físico. Mas não é uma regra, não. Cada empresa tem o seu procedimento. Agora, pelo jeito, ele passou da data e quer saber se pode recorrer à justiça. A justiça, sim, pode procurar um advogado, saber o que foi que aconteceu e tal, e ajuizar uma ação. Mas o procedimento da empresa, ele está submetido ao procedimento da empresa. Vanessa Nascimento pergunta, quem está de atestado pode ser descontado no Vale Alimentação? Pode. Pode porque o Vale Alimentação é para os dias de trabalho, então pode sim. Então eu imagino que para o Vale Transporte também. Exatamente, que é o transporte para o trabalho. Então, só fica garantido mesmo o dia do salário, Exato, né? Exato. Perfeito. Kate Ora, ela tem um pai idoso e ele precisa de acompanhante para uma cirurgia e depois para recuperação. O atestado pode ser para ela também? Então, a resposta inicial é não, tá? Mas a depender de cada caso, pode ser que venha a ser aplicado isso. Então, o ideal é que ela procure um advogado para ver quais são os direitos dela, qual é a realidade dela. Clay Bezerra pergunta, para consultas online, assinada digitalmente, o atestado é válido? Sim, é válido. É válido e a empresa também não pode se negar. Então, para finalizar, o Ricardo José de Camaragibe, ele está afastado por síndrome do túnel do carpo há 2 anos. Aí ele pergunta, quando eu voltar, eu posso ser demitido? Não pode ser demitido se for acidente de trabalho, tá?
Agora, se não for doença relacionada ao trabalho, ele pode sim ser demitido. E é geralmente o que a senhora orienta as empresas, né? Voltando do atestado, não demite. Exatamente. Minha orientação aos meus clientes é exatamente essa. Voltou do atestado, independentemente do fato, não demita o seu empregado. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela participação, para as dúvidas tiradas, Maristela. Agradeço a vocês e agradeço também a sua participação pelo nosso canal Globo com as perguntas. E hoje tem caravana do GR, Riacho das Almas, no Agreste. Tiago Medeiros já está por lá. Boa tarde, Tiago. Oi, Mari, já estou aqui no Agreste, já no clima de São João. Passou Carnaval, a gente abraça o São João, né? Caravana do Globo Esporte, o nosso projeto em que o Globo Esporte sai do estúdio para fazer das cidades do interior o nosso estúdio, o nosso cenário. Estamos aqui em Riacho das Almas, junto com os riachenses. Riacho das Almas, que se destaca pelo artesanato de cipó. A gente tem aqui, ó, Romerinho, deixa eu mostrar aqui, ó, vem cá. Essa aqui é uma tochinha que estava sendo feita. A gente tem um vestidinho aqui também, ó. Também é conhecida como a terra do abacaxi, a produção de mel, que faz cachaça. Enfim, estou aqui com ele, que vai estar comigo no Globo Esporte, que é chegada a tomar o melzinho, né? Não vou dizer que você... Vou levar um pouquinho de tudo aqui. Nem gosta. Vamos falar, claro, da decisão do Campeonato Pernambucano. Vamos ter Esporte Náutico. Na primeira partida medindo forças, o que é que dá para esperar dessa decisão, Dani? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Chegou a hora, chegou a hora da decisão. O campeonato estadual ele começa de uma maneira, mas é agora que mede forças mesmo. Acho que o Náutico ele chega um passinho à frente pela organização, pela maneira de jogar e por já ser um time mais consolidado. O Sport ainda em reformulação, ainda buscando a sua melhor maneira de jogar com algumas incertezas, mas é clássico, tudo pode acontecer. Mesmo. Falar do clássico, do bom momento do Náutico, da confiança alvirrubra, do Sport em busca de mais um tetracampeonato e também falar de Santa Cruz, que hoje tem a apresentação do técnico Claudinei Oliveira. Às 15h está sendo apresentado no Arruda, ele que vai comandar o Santa Cruz já na próxima semana pela Copa do Brasil contra o Souza. Tá chegando também o executivo de futebol, que é o cara que organiza ali o vestiário, enfim, uma tuia de coisa pra gente estar falando do Globo Esporte daqui a pouquinho. Globo Esporte, caravana do GE, ao vivo aqui de Riacho das Almas. Não sei se você conhece, Mari, então mais um aí para tu colocar na tua programação, no teu caderninho de cidades para você conhecer. Riacho das Almas, que fica pertinho de Caruaru, 24, 25 quilômetros. Vem embora para cá conhecer esse estado da gente, que é lindo. Já já eu chego com o Globo Esporte. Boa, Tiago. Daqui a pouco, então, tem a caravana do GE, a animação dessa turma por aí. Até já. A seguir, tem as dicas da nossa agenda cultural e ainda o que você leva na bolsa, hein? Tem gente que sai de casa de manhã, só volta à noite e, para dar conta de todos os compromissos, precisa carregar muita coisa. O NE1 foi às ruas para ver como as pessoas organizam a rotina. E tem uma conversa com uma médica que vai explicar como não sobrecarregar a coluna. Então... R$ 2,99. Azeite de oliva extra virgem, R$ 27,99. Compre na loja, no site ou pelo aplicativo Recibão Delivery. NE1 de volta e a gente traz a resposta da Prefeitura de Paulista sobre os acidentes na PE-01 no Janga. A Prefeitura de Paulista informou agora há pouco que já pediu ao DR que coloque lombadas na avenida e que reforce a sinalização. De acordo com a Prefeitura, o DR informou ao município que vai realizar um estudo técnico para propor melhorias. A Prefeitura disse ainda que vai fazer ações educativas e que os motoristas das Kombis podem ter a permissão de fazer o transporte complementar suspensa, caso tenham responsabilidade comprovada em acidentes graves. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, DR, ainda não respondeu às nossas perguntas. Chegou a hora de conferir as opções de diversão para o seu fim de semana. É o nosso Sextou, do NE1. E aí, minha gente linda, eu, Alan K, quero convidar vocês aí para nessa sexta, dia 27, tá com a gente no melhor sextou da cidade, lá no Mustang, no bairro da Boa Vista. A partir das 19 horas, o show que só toca as melhores, especial Bar do Alan K, voltando com tudo depois desse carnaval. Pessoal, todo mundo convidado sexta agora, dia 27, no Clube das Pais,
vai rolar Paixão Brasileira, os Reis do Repertório, Banda Cabaré, Orquestra das Paz, lá no Clube das Paz. Olá, gente, hoje prazeres totalmente gratuito para você, uma grande noite de louvor e você não pode ficar de fora. Fala, gente, sextou no 100% Brasil Lounge, você vai curtir o show da banda Punk Brega, o show do Condinho, Marcílio Montier, DJ Júnior 100%, mas a atração principal é tu, então não perde e vem pro 100% Brasil. Nessa sexta e sábado, lá no Shopping Carpina, vai começar a 3ª edição do Festival de Mamulengo. Convido todos vocês, lá vai ter Mamulengo, vai ter Pastoril e vai ter Maracatu. Eu vou chamar a minha nega véia para ir comigo também. A 4ª edição da Flipojuca, Feira Literária do Vale do Ipojuca, acontece no centro de Porto de Galinhas, nos dias 27 e 28 de fevereiro, das 15 às 22 horas. O homenageado será Raimundo Carreiro, considerado o melhor escritor pernambucano vivo. Oi! Olá, minha gente! Aqui fala Santana Cantador, estamos em vocês. Neste dia 28 de fevereiro de 2026, estarei na Sala de Reboco comemorando o meu aniversário. Então, espero todo mundo lá. Aqui o carnaval não acabou e convidamos você para a ressaca do Croquipá. Amanhã, 28/2, a partir das 14 horas, teremos várias atrações. Henrique Delício e os Gostosinhos, Fábio Barlavento, desfile de fantasias e muito mais. Croquipá, vem fazer parte da nossa família. Olá, gente, aqui é o DJ Pós falando para convidar vocês para um projeto novo neste sábado, dia 28, na Bodega do Barca, aqui no Torreão, Rua Marechal Deodoro, 250. É o projeto Vinil em La Barca. Salve minha família de São Martinho, ó. Dia 28 de fevereiro, o Menino do Vem, tá confirmado aí, no Cachito Folia. Então chama todo mundo, convida geral que eu vou cantar só os melhores pra vocês. E eu conto com todo mundo aí, hein? Vamos que vamos. Olá, eu sou Andréia Luiza e quero lhe convidar para domingo, 1º de março, o meu show no Nexus Bar. Fica na Boa Vista, muito samba, muita MPB e a entrada é fria até às 18h30. Até lá. Aí, minha gente, eu sou o Rominho da banda Som da Terra e queria convidar todos vocês para estarmos juntos neste próximo domingo, dia 1º de março, lá na Rua Jaguarana, 77, no Alto do Bandu, a partir das 13 horas, onde vai acontecer o bloco Benedito da Conceição Iema Festival. É uma festa maravilhosa, onde vai reunir os artistas que participaram do carnaval e a gente vai fazer a alegria, mais uma vez, a alegria daquele povo. Conto com você aí, toda a rapaziada. Valeu, vamos nessa! Uma brincadeira que viralizou nas redes sociais. Fazer vídeos mostrando o que as pessoas carregam na bolsa. O NE1 entrou na onda. Natália Dielu e Fátima Teles foram a alguns lugares e percorreram algumas ruas do Recife para saber o que não pode faltar quando as pessoas saem de casa. Sombrinha, marmita, nécessaire, mochilas cheias, bolsas que ocupam as mãos e os ombros. Trabalho de dia, faculdade à noite, às vezes até um estágio no meio do caminho. Milhares de brasileiros enfrentam uma jornada dupla e às vezes tripla de atividades todos os dias. A de Camila começa às 6 da manhã, na academia. Ela já chega com roupa de treino e o dia inteiro já está organizado dentro das bolsas. São 3 e tudo aqui é essencial para dar conta da rotina. Aqui eu tenho toalha, aí aqui tá os meus kits de higiene. É uma necessaire, né? É uma necessairezinha, a minha roupa de trabalhar, um sapato, um chinelinho, que é para quando eu tô já indo pra faculdade, minhas bananinhas, sanduíche, fruta e o almoço, que tá aqui. Encaixar atividade física no meio dessa correria não foi fácil, mas há um ano Camila está dando conta. E trazer tudo que precisa de casa tornou isso possível. Hoje, para mim, é indispensável, é algo que não consigo ficar sem. A academia? Isso. Eu moro em São Lourenço, né? Me acordo às 4 da manhã, pego o primeiro ônibus às 5 da manhã, depois eu pego o metrô, depois outro ônibus até chegar à academia. E daqui vou trabalhar. Passo meu dia lá até umas 5 da tarde, 17 horas.
e vou para a faculdade. Como eu tenho que sair muito cedo da minha casa e chego muito tarde, então tudo tem que estar comigo. Quem mora longe do trabalho ou tem uma rotina muito puxada, com muitas atividades ali no dia, precisa planejar bem o que vai levar dentro da bolsa, né? Para ter ali à mão tudo que precisa para dar conta dessa rotina. Hoje a gente está aqui no bairro de Casa Amarela, na casa de Pedro, porque é o seguinte, Pedro trabalha como assistente administrativo de manhãzinha. Isso. Depois ele vai para o estágio e depois para a faculdade de arquitetura, né? Isso mesmo. Então o que é que você leva na sua bolsa? Vamos lá. Na minha bolsa aqui eu tenho basicamente essa necessaire aqui, menorzinha, que é para remédio, né? Essa aqui é a minha bolsa que eu mais uso, né? Que eu vou mostrar aqui. Necessaire, uma necessaire. Temos aqui um hidratante, temos um protetor facial, que é muito importante. Temos aqui um sérum, né? E você usa tudo, né? Eu uso tudo isso. Todo dia eu passo, todo dia eu uso isso. Aí aqui eu tenho uma agenda para minhas anotações da faculdade. E minha grandíssima amiga, que é a minha bolsa de marmita, né? Que você precisa levar quantas marmitas nessa rotina sua? Geralmente eu levo 3 marmitas ou 2 no máximo. Né? Temos aqui o almoço. Temos o meu café da manhã, né? E aqui em cima eu tenho um lanchinho, né? Com as pessoas também que fazem parte da sua rotina, o pessoal também faz isso, né? Sim, a maioria das pessoas que eu conheço carrega a bolsa, várias coisas na bolsa, é assim, uma loucura. Pedro acorda cedo para organizar tudo dentro da mochila. As marmitas ajudam a manter a alimentação em dia, mesmo com o tempo contado. Ele sai de casa às 6 da manhã. Pega ônibus na porta e segue para a Ilha do Leite, onde trabalha como auxiliar administrativo. Mais tarde, a mochila segue com ele para a faculdade. A bolsa é bastante pesada, às vezes incomoda ali, final do dia eu tô acabado. E se a rotina muda, o conteúdo da bolsa muda também. Na parada de ônibus, na academia ou no caminho para o trabalho, cada pessoa carrega um pouco da própria realidade nos ombros. Caderno. Cadernão, né? Um carregador, minha marmita de almoçar, uma farda, né, de ir pra escola e estojo. Aí aqui na frente tem umas maquiagens. E acho que aqui mais nada. Ah, sim, tem cola, lápis, tudo que não cabe no estojo. Minha rotina é trabalhar de manhã e ir direto pra escola, já é direto mesmo. Nem pisar em casa eu consigo, né? Por isso que eu levo isso tudo pra escola. Eu levo material de higiene, aqui tem remédio, essas coisas assim, carteira, essas coisas todas. E fica pesada a bolsa? Fica bastante. Uma vez eu já coloquei na balança, deu uns 5 quilos. Não tem como você levar coisas a menos assim, né? Porque você passa o dia todo fora de casa, então basicamente você leva a sua casa na mochila, né? Nossa, 5 quilos nas costas, hein? Levar a casa na mochila, para cima e para baixo, não é fácil. No fim do dia, o corpo sente o peso das bolsas lotadas. A coluna, principalmente, né? Natália Dielu segue nessa história. Ela está com uma médica ortopedista. Tem que planejar para não sobrecarregar, né? Já aprendemos isso na reportagem. Mas quanto de peso a gente pode levar, hein, Natália? A doutora Zaira Pinto vai responder para a gente, só que a gente fica se perguntando se tudo que tem nessas bolsas é essencial, o que é que se faz? Porque a rotina é tão puxada, né? As pessoas têm jornadas triplas. O que é que faz, doutora? Porque eu perguntei para todo mundo se tudo aqui é essencial, nessa bolsa que vocês estão levando, tudo é essencial, mas ainda assim muito pesado, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Natália, boa tarde, pessoal de casa. Então, a primeira coisa é saber o que é essencial. E a segunda pergunta é, quanto eu posso carregar nessa bolsa? Os estudos demonstram aí que a gente deve levar cerca de 5 a 10% do nosso peso na bolsa. Não é o ideal, a gente sempre quer que leve no máximo 5%. Então, por exemplo, um adulto jovem de 80 quilos, ele deve levar aí no máximo 4 quilos na bolsa. Uma das dicas que a gente pode fazer é fracionar, por exemplo, shampoo, hidratante, colocar em frasquinhos menores para que você use só durante a sua higiene naquele dia, não andar com todo o frasco. Se você consegue, por exemplo, usar o tênis da academia no trabalho, não for nenhum inconveniente, não exige uma vestimenta mais social, você também pode estar aproveitando alguma dessas roupas.
mas tentar diminuir ao máximo esse peso, porque é prejudicial sim para o sistema musculoesquelético como um todo. De repente pensar se ali no trabalho tem algum armário para guardar, né? Isso, guardar as coisas, tentar diminuir a exposição do tempo que você leva a bolsa. Porque vou levar a bolsa de 5 quilos do carro para até a academia, até o armário da academia, até o armário do trabalho. Coisa de 5, 10 minutinhos não vai ter tanto problema, mas você passar o dia com essa bolsa, horas e horas carregando realmente essa mochila, essas marmitas, vai te causar um problema aí no futuro. Camila, a gente mostrou Camila, Pedro na reportagem. Camila, ela faz atividade física, acorda cedinho, aí ela divide o peso, ela coloca uma bolsa, uma marmita e uma bolsa com a roupa que ela precisa para tomar banho, né? E já Pedro, ele leva a maioria das coisas na mochila. Dividir o peso ajuda, não? Primeiro, parabenizar Pedro e Camila, né? Que apesar de estar com a bolsa pesada, estão fazendo um super esforço para estar fazendo a atividade física, que é super válido em todos os casos. Mas no caso de dividir, é muito difícil a gente conseguir balancear, deixar certinho o peso de um lado, deixar certinho o peso do outro. O ideal é que todo esse peso de todas as bolsas não ultrapasse geralmente os 5 a 10% aí que a gente tem de segurança, digamos assim. Quais são os problemas de saúde que podem ser causados? Então, o mais clássico são as síndromes miofaciais, que são aquelas dores musculares generalizadas. Pode acontecer na coluna, no ombro, bolsa tiracolo, mulher anda com bolsa muito pesada, bota tudo na vida dentro da bolsa. Então, dor, dormência, formigamento, aquela sensação de cansaço tanto nas costas quanto nas mãos, nos ombros. Então, tudo isso pode estar sendo ocasionado pelo excesso de peso que as pessoas estão carregando. E se a gente for pensar isso a longo prazo, também a gente vai ter problemas de coluna. Geralmente, quando a gente leva mochila, a gente tende a fazer uma hipercifose. A gente inclina o corpo para frente para tentar compensar esse centro de gravidade. E aí pode ocasionar problemas tanto no eixo da coluna, problemas de hérnia de disco, que aí já são problemas um pouquinho mais chatos, um pouquinho mais graves de resolver. A doutora já tinha me dito que fazer atividade física ajuda, então a gente propõe, né, esse exercício aí de dar uma revisar essa bolsa para ver se tudo é necessário mesmo. Muito obrigada, doutora Zaira Pinto. Boa tarde para a senhora Maristela. Dar uma olhada na bolsa, né? Fazer essa revisão. Obrigada pelas orientações. E o N1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora lá no Globoplay. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. Fique agora com o Globo Esporte.